Oi pessoal, dando continuidade com o estudo do gráfico da função exponencial, vamos agora considerar a translação de uma função exponencial. Então, o gráfico de uma função y, da forma y de x igual a k mais a elevado a x, com a positivo maior que zero, diferente de 1, será a translação do gráfico da função f de x igual a elevado a x. Em k unidades para cima, se k for positivo, ou valor absoluto de k unidades para baixo se k for negativo. Nesses casos, a curva da função translação será assintótica à reta y igual a k. O que significa isto? Significa que se nós temos nossa função exponencial f de x igual a elevado a x, vemos aqui o gráfico dessa função, a curva verde, e se nós consideramos a translação dessa função, que temos a função y, k mais a elevado a x, se nós queremos desenhar o gráfico desta função de translação, basta simplesmente com deslocar a curva da função exponencial, k unidades ou para cima ou para baixo, segundo o sinal da constante k. Por exemplo, se k for negativo, então iremos a deslocar a curva da função exponencial k unidades para baixo. E assim iremos a obter a nova curva que representa a translação da função exponencial. Esta curva que está em vermelho. E repare que esta curva, o gráfico da função de translação, é um gráfico que é assintótica à reta y igual a k. Ou seja, a reta y igual a k não intersecta o gráfico da função de translação. Elas se aproximam, porém estas não se interceptam. E repare que se a imagem da função f era de 0 para cima, ou seja, um intervalo aberto de 0 a infinito positivo, então a imagem da função y será desde k para cima, ou seja, o intervalo aberto k até mais infinito. Então repare que se k for diferente de 0, os gráficos das funções f e y não se interceptam. De fato, repare que aqui temos o gráfico da função f e o gráfico da translação. Então dá a impressão que estes dois gráficos estão se juntando e provavelmente elas irão se cortar. No entanto, isso não acontece, desde que k seja diferente de 0. Então aqui temos a prova disso. Portanto, afirmamos que estas duas curvas não se cortam, não interceptam. Então vejamos o seguinte exemplo. Seja f de x igual a 2 elevado a x e a translação y de x igual a menos 2 mais 2 elevado a x. Então, já sabemos como graficar a função exponencial. É uma função que corta o eixo y em 1. E para obter o gráfico da translação, bastará identificar a constante k, que neste caso é menos 2. E como é negativo, então, vamos a deslocar a curva duas unidades para baixo. Aqui está. E obtemos esta curva vermelha que representa o gráfico da função de translação. E repare que esta curva, o gráfico da função de translação, é assintótica com a reta y igual a menos 2. Assintótica quer dizer que estas duas curvas não se interceptam. Isto é, o gráfico da função y pode ser obtido a partir do gráfico de f, deslocándolo duas unidades para baixo. E daqui temos que a imagem da função y será de menos 2 para cima, isto é, o intervalo aberto menos 2 até mais infinito. Podemos também considerar o múltiplo da função exponencial. Sabemos que a função exponencial a elevado a x é uma função que, quando x é 0, a função corta o eixo y em 1, certo? Então, se nós consideramos um múltiplo desta função exponencial da forma y de x igual a k por a elevado a x, então repare que quando x é 0, o gráfico desta função, da função múltiplo, passa por k. Claro, quando k for positivo. E se k for negativo, então o gráfico do múltiplo da função exponencial passa por k com k negativo. E vemos que a imagem da função múltiplo exponencial coincide com
a imagen da função exponencial f. Então podemos combinar, podemos agora trasladar, podemos considerar um múltiplo, né? Tentemos graficar a função y de x igual a menos 3 más 5 por 2 elevado a x. ¿Cuál que es la estrategia para graficar esta función? Primero vamos a graficar a función 2 elevado a x, la función exponencial 2 elevado a x. Después iremos a graficar a función múltiplo 5 por 2 elevado a x. ¿Sí? Y finalmente iremos a deslocar 3 unidades. En este caso, como k es negativo, entonces iremos a deslocar 3 unidades para abajo. Y así iremos a obtener un gráfico de esta función y. Veamos. Entonces aquí tenemos el gráfico de la función exponencial 2 elevado a x. Como toda función exponencial pasa por 1, ciertamente. Después consideramos un múltiplo, en este caso 5 por 2 elevado a x. Por ser 5, eso quiere decir que va a pasar por o gráfico da curva corta o eixo y en 5. Y finalmente deslocamos 3 unidades para abajo, ¿cierto? Y obtemos o gráfico da função y procurado. E claro, a imagem desta função será desde menos 3 para cima, ou seja, a imagem da função y será aberto, o intervalo aberto, menos 3 até mais infinito. Aqui temos outro exemplo. Construir o gráfico da função exponencial f de x igual a 3 medios menos 2 por 1/3 elevado a x. Então, a ideia é a mesma. Primeiro vamos a graficar a função exponencial 1 sobre 3 elevado a x. Después vamos a diseñar a función múltiplo menos 2 por 1 sobre 3 elevado a x y después iremos a deslocar 3 medios unidades para cima, porque aquí cae positivo, ¿cierto? Entonces veamos. Aquí tenemos a función exponencial 1/3 elevado a x. Repare que a base es 1/3, o sea, un número que está entre 0 y 1, por tanto, el gráfico de la función es decreciente, ¿cierto? Después vamos a ahora diseñar a función menos 2 por 1/3 elevado a x. Menos 2, eso quiere decir que el gráfico corta o eixo y por menos 2. Aquí está, menos 2. Y finalmente vamos a deslocar para cima 3 sobre 2 unidades, o sea, 1,5 unidades para cima. Entonces levantamos y obtenemos a curva, obtenemos el gráfico de la función procurada. Por tanto, a imagen de esta función será desde menos infinito até 3 medios. No sistema de coordenadas seguinte están representados los gráficos de dos funciones f y y. A ley que define esta función a más b por 2x, la función f de x, una función exponencial, onde A e B são, a princípio, constantes reais positivas, desconhecidas, e a função y, uma função afim. Então, desde aí já podemos reconhecer que a curva de cor verde pertence ao gráfico da função f e a recta de cor vermelho pertence ao gráfico da função afim y. Determine os valores de A e B, determine o conjunto imagem de f, obtenha a lei que define a função y, y finalmente determine las raíces de f y de y. Entonces, ¿qué sabemos de f? La función f de x es de la forma a más b por 2 elevado a x. Séguese do gráfico que cuando x es 0, f de 0 es 3. Y cuando x es 1, f de 1 es 5. ¿Cierto? Entonces, usamos esos dados. F de 0 igual a 3. Só que f de 0 será a más b por 2 elevado a 0. O sea, a más b igual a 3. Y f de 1 igual a 5 quiere decir a más b por 2 elevado a 1 igual a 5, o sea, a más 2b igual a 5. Entonces nós temos duas equações, portanto, um sistema de equações. Resolvemos esse sistema e obtemos a igual a 1 e b igual a 2. Daqui, a cara da função f de x será 1 mais 2 elevado a x mais 1. Ou seja, temos uma função trasladada, ou seja, basta com deslocar uma unidade para cima, certo? E aí temos o gráfico da função f. E repare que esta função, o gráfico desta função é assintótica com a recta y igual a 1, certo? Portanto, o gráfico desta função f não vai cortar o eixo x.
Eso quiere decir que f no admite raíces reales. Y la imagen de f será desde 1 para cima, o sea, un intervalo abierto desde 1 a t más infinito. Por otro lado, desde que y sea una función afín, eso quiere decir que a cara la función y de x será c por x más d, con c diferente de 0, c de números reales. ¿No? ¿Qué sabemos? Sabemos del problema que a función f es asintótica con a recta y igual a 1, ¿cierto? Habíamos dicho eso, ¿no? Mas repare que a recta y igual a 1 también corta o gráfico de la función y en x igual a 1. O sea, el gráfico de la función y coincide con a recta y igual a 1 en x igual a 1. ¿Eso qué significa? Eso significa matemáticamente que y de 1 es igual a 1. Mas como y de x es igual a c por x más d, entonces eso va a ser c más d igual a 1. Ya tenemos una ecuación. Além disso, repare que as duas curvas, a curva, o gráfico da função f e o gráfico da função y, elas coincidem, elas se intersectam, elas se cortam quando x é igual a menos 1. Isso quer dizer que f de menos 1 é igual a y de menos 1. Ou seja, 1 mais 2 potência menos 1 mais 1 igual a menos c mais 2, mais d, perdão. E daí obtemos uma nova equação, 2 igual a menos c mais d. Então temos duas equações, temos um sistema de equações, certo? Y resolvemos. Obtenemos c igual a menos 1 medio y d igual a 3 medios. Por tanto, a cara de la función afín y será menos 1 medio x más 3 medios. Y si nos queremos, obtener las raíces, basta con simplemente igualar a 0. ¿no? Igualando a 0 la función y de x, y de x igual a 0, tenemos una ecuación simple de primer grado. Colocando en evidencia x, obtenemos que x es igual a 3. ¿Qué significa x igual a 3? Significa que a recta da función afín, a recta, o gráfico de y, intersecta o eixo x en x igual a 3. Ok, mis amigos, vamos a parar aquí y retornamos en breve.